Mas é um privilégio poder estar aqui e fazer parte do Manifeste o Reino. A gente ouve falar do Manifeste o Reino aos quatro ventos, mas eu mesmo nunca tinha estado aqui presente. Acho que não, né? Nunca tive aqui com vocês e sei, por conta dos pastores que vocês têm e por conta desse casal que eu amo muito, a Rita e o Bruno, como esse trabalho é sério. Eu só achei, Brunão, que faltou um pouco de fé com uma casa só. Podia ser duas. Vamos para duas, não vamos? Vamos para duas aqui. Bora? Lindo esse projeto. Amanhã. Glória a Deus. Amanhã a gente trinca. Pastora Francis, minha querida esposa, mandou um beijo grande para essa igreja. Não pôde vir, mas fica um beijo dela aqui registrado. Amém? Queridos, eu quero fazer uma abertura aqui e fazer um pano de fundo para esse tema que eu já vi ali nesse banner enorme aqui, que é a santidade ao Senhor desse ano. E eu quero começar lendo 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 a 16. Eu vou ler em algumas versões diferentes aqui durante a palavra, conforme a minha conveniência. Se no telão for diferente, paciência. Amém? Eu vou ler. E a gente vai. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente em vossa ignorância. Quem já ficou apaixonado? É bom demais ficar apaixonado, né? Na paixão, você faz umas coisas que depois você olha e fala assim: caraca, o que eu fiz? Aonde eu estava? Você sabia que a paixão, ela te faz fazer coisas malucas mesmo? Não é verdade? Não. Dizem que o amor é cego, mas a paixão é cega. E você sai fazendo umas loucuras, cara. A paixão ela dura um tempo, mas durante o tempo você fica enlouquecido. E Pedro está falando assim: como filhos da obediência, não se entreguem, não se amoldem às paixões que vocês tinham. E ainda temos, na verdade. Eu quero que você guarde uma palavra nessa noite, que é a palavra, eu não sou esse negócio de grego, hebraico, não é muito a minha linha, mas a Bíblia hoje é tão estudada e esses recursos estão tão à nossa disposição que vale a pena você se aprofundar na leitura e conseguir entender algumas das raízes de palavras que trazem luz para nós ao entendimento de cada verso, amém? Essa palavra paixões ou paixão é a palavra epitúmia. Fala assim comigo, epitúmia. Parece que você está xingando alguém. Isso é epitúmia. Epitúmia é paixão. É uma paixão que representa um desejo, um anseio, como se você quisesse muito alguma coisa. Paixão, na verdade, é a palavra que na Bíblia é traduzido como algo a que você se entrega loucamente. Se você se lembra daquele filme que é baseado nas últimas horas de Jesus, ela se chama Paixão de Cristo. É uma entrega de Jesus Cristo, mas nesse caso é um termo pejorativo, porque ela está falando das paixões do mundo. Epitúmia é um desejo louco dentro de você, normalmente pelo que é proibido. É aquele negócio que te deixa louco, que você acha que é incontrolável, que dá vontade de fazer. Quem aqui tem entre 16 e 25 anos? Levanta a mão. Meu irmão, vocês têm uma epitúmia dentro de vocês assim, ó, louca, enlouquecida. É como se fosse um negócio incontrolável aí. Olha só, na mensagem ele diz assim: não se acomodem aos velhos caminhos do pecado. Ou seja, não se acomodem às paixões. Essa palavra epitúmia, ela aparece muitas vezes, dúzias de vezes na Bíblia. Posso te dar alguns exemplos? Só para você entender o que é epitúmia, a paixão. João 8,44 diz assim, olha que pesado:
Jesus discutindo com os fariseus: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Vocês são do diabo e vocês só querem fazer e satisfazer a epitúmia, a paixão, os desejos. Em Romanos 6,12, Paulo fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às vossas paixões. Não deixe o inimigo reinar com o pecado, de forma que a epitúmia, essas paixões que estão agitadas aí. E por fim, outro exemplo, só para exemplificar, 2 Timóteo 2,22 diz assim: foge, Timóteo, outro sim, das epitúmias da mocidade, das paixões da mocidade, porque a mocidade, meu irmão, tem uma epitúmia aí agitada dentro de você. Não foge dessas paixões e segue a justiça, porque as epitúmias da mocidade, meu irmão, elas são demais. Então Pedro, volta para a passagem de 1 Pedro, versos 14 e 15. Então Pedro estava falando: não se deixem levar pelas paixões que vocês tinham anteriormente. Perdão, aí, não, é o 14, 1,14. Que vocês tinham anteriormente. Já é profético, porque em nome de Jesus vai ser anterior. Antes vocês tinham, depois desse congresso não vai ter mais, aleluias. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. 15. Tornai-vos também santos vós mesmos em todos os procedimentos. Sede santos, porque está escrito: sede santos. 16, vamos lá a data. Sede santos, porque eu sou santo. Hoje eu quero ministrar uma palavra de ensino, tá? Não sei se vai ter aqueles moveres assim, né? Vamos ver o que o Espírito Santo tem, mas é de ensino, mas com conhecimento, mas com sabedoria, para que a gente entenda hoje como é que essa paixão funciona dentro da gente, espiritualmente, fisiologicamente também. Especialmente você que é mais jovem, eu preciso que você abra o teu coração para isso, amém? Deixa eu apresentar esse conceito, não orei ainda, mas eu estou fazendo essa cama. O conceito de santidade no Velho Testamento é um conceito diferente do que a gente entende hoje, o conceito assim. Ok, Deus é santo, a gente sabe disso, né? A gente já sabe, mas Pedro usa esse termo no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento santo e santidade Pedro ele fala: não deixe a paixão ganhar, mas sede santos, porque está escrito: sede santos porque eu sou santo, amém? Pedro importa esse termo, sede santos porque eu sou santo, do Velho Testamento, que tem várias vezes. Se você ler Levítico, você vai achar lá umas 5 vezes, pelo menos: sede santos porque eu sou santo. Moisés falando as leis, ele falava algumas leis e depois falava: sede santos porque eu sou santo. Não se contamine com animais, sede santos. Eu vos tirei da terra do Egito, sede santos. Todas as leis ele dava uma complementadinha com sede santos, porque Deus é santo. A palavra santo é uma palavra que se diz que é uma variação da palavra Kodesh, que também é Kadosh, que também é Kadash. São várias variações dessa palavra. Quando você ouve Kadosh, você é velhaco, dinossauro de igreja, você lembra da banda Kadosh. Essa palavra é a palavra santo. Só os dinossauros lembram agora. Essa palavra significa santo. E o que é a palavra Kodesh, que é a palavra santo? É você separar algo. Simples assim. Eu tenho 3 copinhos, eu vou separar um para o Senhor. É esse copo é santo, esses são comuns, esse se tornou consagrado. Isso é Kodesh, é separar, santificar. De forma que a essência dessa palavra, na raiz assim, ela não traz algo tão profundo espiritualmente. É uma separação. Você poderia pegar qualquer coisa, qualquer objeto e separar e dizer assim: isso é Kedosh, isso é separado para o Senhor. Deus pegou e separou, é isso. Por exemplo, Deus fala assim:
o que eu quero te dizer que você entenda é que o conceito de santidade não está implicado na ação da coisa. Por exemplo, ele diz assim: sábado é santo. O que o sábado fez para ser santo? Nada. Ele pegou um dia, separou, falou: esse dia é meu, ele é santo. Ele pega um monte de travessa, tem 200 travessas, ele pega, essa é santa, o sacerdote é que vai usar, agora aquela travessa é santa, é consagrada. Então o conceito é que você pega algo e separa do comum, e aquilo agora passa a ser do Senhor. Amém? Eu estava falando com o Bruno na vinda aqui. Oi pastora, tudo bem? Eu estava falando com o Bruno aqui, e ele estava falando sobre santidade ao Senhor. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 38, 28, quando os sacerdotes, eles tinham uma vestimenta específica, e parte da vestimenta era uma plaquinha de ouro, que ficava mais ou menos aqui no cap deles, aqui escrito santidade ao Senhor. Isso tornava eles aptos a entrar na presença do Senhor. Santidade ao Senhor. Se eles entrassem no Kedosh Kedosh, que era o santo dos santos, sem essa paramentada, essa roupa específica, eles podiam ser fulminados e mortos, de forma que aquela plaquinha, o verso, olha aqui o que o verso diz, o verso 28, 38, põe ele para mim, 28, 38, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas das suas coisas santas, sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Então quando eles iam entrar no Santo dos Santos, eles tinham uma plaquinha, que era tipo assim, consagrado, separado ao Senhor, é o que essa placa significa. Santidade ao Senhor significa literalmente, separado para o Senhor. Então o sacerdote, que era falho, que era homem, que era barro, que era pecador, punha essa plaquinha, Deus falava, agora deixa entrar. Ele está com a plaquinha, é como se fosse um crachá. Deus falava, estão entrando os santos dos santos, mata, fulmina. Ah não, estão com a plaquinha, pode deixar. Santidade ao Senhor, era praticamente isso. Porque santidade tinha esse conceito de algo separado. Afinal, ninguém pode entrar na presença do Senhor e sair vivo. De forma que consagrado ou santo é algo que é separado para o Senhor e não é comum. Deus então vem, presta atenção, só estou fazendo a cama aqui, amém? Deus ele vem de todos os povos da terra, ele escolhe um para ele. Abraão, sai dessa terra, eu vou começar um povo com você, e esse povo vai ser santo, separado. Esse texto é muito conhecido, ele está em Êxodo 19, quando o povo chega no pé do Monte Sinai. Porque você acha que aquele texto de Pedro, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, isso é velho. Deus queria um povo para ele no Velho Testamento. Pedro só repete, porque isso é para a igreja, mas no 19:5 de Êxodo diz assim, põe para mim. Agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra toda é minha. Mas vós não, vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras, fale aos filhos de Israel. Então diante de todos os povos da terra, Deus escolhe um para ser dele. Esse é o povo santo, que é o povo separado. Tem povo na Mesopotâmia, tem povo na Grécia, tem povo no Egito. Ele pega e fala, não, esse povo aqui na Palestina é o meu, esse é o santo. O resto eu amo também, mas esse aqui é o que eu vou escrever a minha história através dele. Por isso ele é um povo santo separado. Dá para entender ou não? Aleluia, mais que isso só se eu desenhasse. Na Bíblia a mensagem diz assim, só para ser mais claro, se vocês obedecerem às minhas ordens e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas eu escolhi vocês, porque vocês são especiais, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus ama o mundo inteirinho, não é quem não gostava do povo na Mesopotâmia. Ele morreu para ele quer salvar todo mundo, mas o povo de Israel, e se a gente seguir essa lei, só que não aconteceu. O povo se entregou ao pecado e às paixões, às epitúmias que ficam aqui borbulhando dentro da gente. Agora no Novo Testamento, quando Paulo fala aos romanos, ele fala assim, cara, Roma era terrível. Você acha que Anitta, Pablo Vittar, Dancinha da Garrafa, ou com essas Roma, eu li um livro
que chama Os 12 Césares. Fala da história de 12 reis romanos que são os Césares. E eles falam de algumas práticas. Posso falar aqui? Pesado, mas eles tinham relação sexual com bebês, abertamente. Eles escolhiam, depois eles matavam. A gente ouve os testemunhos da Damares, fica horrorizado. Isso acontece há milhares de anos. E o que eles faziam era dali para pior. Roma era tão terrível que agora se fica se falando em ideologia de gênero, mas esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, já acontecia faz tempo. E Paulo, ele meio que denunciava, ele abre a carta para os romanos e diz assim: vocês ficaram loucos, vocês ficaram insanos, vocês começaram a adorar mais a criatura do que o Criador. E ele fala no verso 26, agora na NVI: por causa disso, Deus os entregou às paixões, às epitúmias vergonhosas. Agora vocês estão entregues, vocês praticaram tanto a epitúmia, vocês deixaram tanto a epitúmia das paixões, querer fazer o que vocês querem, a loucura do corpo, que agora vocês foram entregues a essas paixões. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Está tudo errado, gente. Vocês se entregaram a essas paixões. E agora essas epitúmias guerreiam aonde? No nosso interior, dentro de nós. Aonde que são travadas as guerras? Aqui dentro. Tiago 4:1 fala: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das epitúmias que guerreiam dentro de vocês? O grande problema não é o pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem orei para começar ainda. O nosso problema não é que o pecado é algo externo que é trazido e apresentado para nós. Não, é a serpente, é a cobra, é o Satanás, é o diabo, é a mulher pelada no outdoor, é a internet, é o sei lá, o raio que for. Se você abraça esse conceito de que o pecado é algo externo trazido para você, você ignora o principal, de que esse pecado e essa guerra, na verdade, acontece dentro de você e não fora. E agora, Tiago fala: esses problemas que a gente vive, a tua crise emocional, a tua falta de domínio próprio, de autocontrole, a tua ansiedade e uma série de problemas, qual é a origem delas? Na verdade, você precisa saber, elas estão aqui dentro. O pecado é aqui dentro. Aí Paulo vem em Romanos 7, naquela passagem que você conhece bem, e ele fala que as epitúmias aqui dentro guerreiam contra a vontade de Cristo. O que é que Deus quer? Deus quer te santificar e falar que você é santo para te separar das paixões desse mundo. De forma que quando ele diz, eu quero te santificar, ele está dizendo aqui, assim, aqui está o mundo, cheio de paixões, eu pego você e afasto das paixões do mundo, por isso eu estou te santificando, te afastando das coisas do mundo. E é por isso que Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Agora, a questão é, eu gosto muito de MMA, você também, né, Fê? Porque a gente ama vir aqui pregar o amor e depois ver uns negros sangrando até morrer. Agora pensa na guerra, de um lado do Cage, epitúmias aceleradas, paixões, versus a presença de Deus, desejos do aqui e agora, versus santidade ao Senhor. Quem vai vencer? É sobre isso que eu quero falar hoje. Amém? Feche seus olhos aí, abaixe sua cabeça. Pai, eu sei que o mundo espiritual se agita. Eu sei que Satanás e os demônios, eles ficam apreensivos, porque verdades são reveladas e o teu povo vai tendo clareza e luz diante da tua palavra. De forma, Pai, que nós já não
permanecemos mais ignorantes, mas temos conhecimento ao que o Senhor quer nos revelar e nos ensinar através da Tua Palavra. Então fala hoje, Pai. Eu reconheço aqui a minha condição, minha pequenez, minhas limitações, mas também reconheço a grandeza e reconheço o poder do Espírito Santo, que pode usar qualquer um nesse altar. E dessa vez fui eu, então eu estou aqui na Tua presença, te pedindo, Pai, humildemente, para que o Senhor use os meus lábios, a minha voz, e o Teu Espírito Santo faça nessa noite a obra que nenhum homem pode fazer, que ninguém nesse altar, ninguém com o microfone nas mãos pode fazer, que só o Teu Espírito Santo faz, que é aquela cirurgia íntima no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito. Faz isso, Pai, que a Tua palavra, ela venha nessa noite como uma espada, que divide a alma do Espírito, que separa paixões da verdade e da vontade do Teu Espírito Santo. Faz isso nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Santidade, ele é um atributo natural de Deus. Por quê? Porque Deus não se mistura com o errado, Ele já é separado de tudo que é ruim. Então Ele, por natureza, já é consagrado, santificado e separado, porque Ele nunca se mistura com a maldade, amém? Ele é puro, Ele é limpo, Ele é santo, nele não há nada de mal, nele não é pecado. Por isso, quando a Bíblia diz Ele é santo, é porque Ele é a parte disso tudo, amém? Muitos declararam: o Senhor é santo. Moisés declara: o Senhor é santo. Ana, quando ela ora, a mãe de Samuel. Davi declara que ele é santo várias vezes, os salmos. E agora, quando Jesus vem, como ele é a personificação da própria santidade do Senhor, ele é o próprio Deus. João 14:9 diz que quem vê a Jesus vê ao Pai. Então Jesus vem na condição também de santo, separado e apartado do pecado, e nele não há maldade, nele não há pecado, amém? Só que ele estava na terra, ele ia ser provado e etc. Só que ele passa uma vida na terra sem se apegar à maldade. João 14:30, acho que é o último ou penúltimo versículo desse capítulo. Jesus fala assim: o príncipe deste mundo já está entre nós, mas ele não tem nada em mim. Eu gosto, porque todas as vezes que você comete um pecado, é como se Satanás conseguisse colocar uma linha sobre você, e agora ele começa como um fantoche te manusear por aí. E Jesus diz assim: ele não tem nada em mim, tem nada que Satanás tenha feito que tenha se apegado a mim, em termos de desejos, de vontade, de paixão. E agora, Jesus, ele se entrega na cruz, para a morte de cruz, por conta dos nossos pecados. Deixa eu te falar uma parada sinistra que Deus tem colocado no meu coração nesses tempos. Eu tenho um grande amigo em São Paulo, a pastora Sheila, os pastores conhecem, ele chama Brás, Dr. Brás. Ele é um psiquiatra, mas ele gosta muito de neurociência, e eu também. Não que eu tenha as qualificações dele, porque ele é um médico, mas esse é um assunto que me interessa, e às vezes a gente conversa muito sobre isso. E a grande questão na luta das paixões contra a santidade é justamente a seguinte: qual é a recompensa, o que eu ganho sendo santo? O que eu ganho sendo santo? Você já parou para pensar que muitas pessoas não vêm na igreja, pessoas por aí, porque elas acham que quando elas vêm para a igreja, elas vão ter que abrir mão de um monte de coisa. Eu não vou poder fazer isso, eu acho que eu não quero, é perda, né? E eu comecei a entender que as coisas de Deus, na verdade, são uma guerra por recompensa. Olha que loucura. O príncipe deste mundo, ele pode te oferecer o que como recompensa? Ora, coisas deste mundo. Nós somos uma geração absolutamente imediatista. Quem tem 25 anos ou menos, não conheceu esse mundo sem a internet, sem tecnologia, sem acessibilidade, sem resultado na ponta dos dedos, sem agilidade. Meu irmão, eu posso te dizer, quando eu morei nos Estados Unidos,
era carta à mão, não tinha internet, não tinha e-mail, era 10 dias você receber uma carta, e você não consegue ficar 1 minuto sem receber uma mensagem depois que você viu 2 tracinhos azul no teu WhatsApp, o miserável viu e não me respondeu. É assim que a gente fica. Por quê? A gente é imediatista, porque a gente quer as coisas aqui e agora. 1 minuto e meio no farol é um desastre. Como que você pode demorar tanto num farol assim? As coisas que você tem, se tudo você digita uma senha, é uma loucura, cara. E agora, outro dia eu me peguei digitando meu CPF no micro-ondas, pensa, para pôr uma comida assim. É brincadeira, cara, porque agora é tudo assim, né? Mas nós vivemos nessa geração da tecnologia, do imediatismo. Por quê? Por causa da recompensa. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo é sobre recompensa, mais do que você imagina. Você ter saído de algum lugar para vir aqui hoje, também é sobre recompensa. E aí a gente conversa sobre umas paradas muito loucas. Como que funciona neurologicamente isso? Nós temos um sistema no nosso cérebro, desenhado para o nosso corpo responder às recompensas. É um mecanismo chamado via mesolímbica, também chamado de via da recompensa. Todo mundo sabe que o sistema límbico é relacionado às emoções, e esse sistema afeta as suas emoções, de forma que você fica triste ou feliz, de acordo com aquilo que você vive em termos de recompensa. Enfim, ele mexe com as suas sensações. E esse sistema agora, essa via mesolímbica, ela determina as tuas respostas e os teus comportamentos aos estímulos que você recebe e que ativam a tua sensação, as tuas sensações. Por exemplo, liberando substâncias que te dão prazer. Uma delas, por exemplo, que é controlado pela via mesolímbica, pelo sistema de recompensas, é a dopamina, que você talvez já tenha tanto ouvido falar. A dopamina, ela te traz uma sensação de prazer, como uma recompensa. Ela é chamada de hormônio da felicidade, porque ela te dá uma sensação de prazer, quando ela é liberada no teu corpo. Na verdade, eu não quero complicar, porque essa também não é a minha expertise, mas assim, o teu cérebro ele trabalha com 2 elementos. Ele trabalha com um negócio chamado noradrenalina. É parecida com a adrenalina do corpo. A adrenalina no teu corpo faz o quê? Faz a tua veia dilatar, mais oxigênio, teu músculo trabalha melhor, teu coração bate mais rápido, tudo para você agir, tudo para você performar, é o que a adrenalina faz. A adrenalina no corpo é igual a noradrenalina no cérebro, ela te ativa, agora você está atento, agora você foca, você responde uma mensagem, lê um e-mail, resolve um exercício, estuda, prepara alguma coisa, você se concentra, e depois que você tem uma liberação de noradrenalina para realizações e você completa, vem uma sensação de prazer. Completei. Preciso responder um e-mail, foco. Pum, enviei. Trabalhei o dia inteiro, foco. Finalizei o dia, desliguei o computador. Trabalhei o mês inteiro, bati a meta, fechei no azul. Trabalhei o ano inteiro, vou tirar férias. E aí você trabalha com doses de noradrenalina para te focar, e você recebe estímulos de dopamina como recompensa por aquele teu trabalho. Dá para me entender mais ou menos, não? Então agora a dopamina, ela regula o teu comportamento e ela vai te dizer se vale a pena ou não fazer aquilo, se vale a pena se esforçar ou não para aquilo. É o tipo de recompensa que aumenta o nível de dopamina no teu cérebro. Agora, há produtos que estimulam a dopamina. Não existe dopamina artificial, existe estimulante artificial. Por exemplo, cigarro, álcool, bebida, droga. Então agora, a gente tem que trabalhar para receber uma compensação de prazer. Só que o nosso corpo é muito malandro, brother. Porque ele tenta o tempo todo burlar o sistema de esforço para recompensa. É aquilo que muitas vezes a gente chama de dar um jeitinho. É a lei do menor esforço. Você quer a mesma recompensa por um esforço menor.
Esse é o grande prazer de se achar uma pichincha numa loja e falar, mano, custava 200, paguei 120, que dá uma alegria. A Francis tem uma liberação monstra de dopamina quando ela acha uma pichincha. É a lei do menor esforço. Então o que você faz que estimula essa dopamina no teu corpo? Essa é uma questão de se pensar aqui. E agora, esses dois elementos eles se equilibram, de forma que você não pode ter pouco esforço para muita dopamina, porque você desequilibra. É como se eu falasse assim, dá um exemplo bem tosco aqui, tá? Carrega 20 cadeiras e eu te dou uma coxinha. Trabalhou, suou, toma a coxinha. Leva mais 20, outra coxinha. Leva mais 20, outra coxinha. Então você gastou 200 calorias, recebeu uma coxinha. E isso se equilibra. Agora, se você ficar ganhando coxinha sem trabalho, o que acontece? Você engorda. Descompensou. E se você ficar levando cadeira sem coxinha, uma hora você desmaia de cansaço e não tem energia, porque os dois se equilibram. E você então tem esforço e recompensa, esforço e recompensa. Só que a gente quer sempre o menor esforço. E você começa agora a fazer estímulos absurdamente excessivos que vão desequilibrar e que vão te fazer muito mal. E presta atenção no que eu vou falar agora, gente. Esse é o papel importante do vício e da adicção na nossa vida. Quem é NV? Tem líder do NV aqui, não? É aí que entra vício de masturbação, de pornografia. É aí que entra vício de alcoolismo. É aí que entra vício de TikTok, de redes sociais. É aí que entra diversos tipos de vício, de cigarro, de drogas e etc. Por exemplo, cocaína, metanfetamina, ele faz você ter uma descarga absurda de dopamina. E você fica lá tendo por alguns minutos um êxtase, um pico de dopamina, só que sem esforço. O que acontece? Você tem um vale depois que você entra em depressão, porque você estimulou o teu corpo a ter prazer sem esforço. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Uma pessoa não foi desenhada para receber prazer sem esforço. Você precisa realizar para ter uma sensação de prazer, porque elas se completam. Prazer sem processo, sem esforço, vai te fazer mal. E quando você vive prazer sem processo, as emoções começam a tomar conta do teu corpo. O que é adicção? Posso falar com gente madura aqui? Não? Pode, Bruno? Se você é casado e você vai ter relação sexual com a tua esposa, eu já te digo, é muito bom. Porque o sexo é uma das coisas que leva a tua dopamina. Só para você ter uma ideia, o sexo, ele dobra a tua dopamina. Cigarro, 1,5 vezes. Cocaína, 10 vezes. Álcool, 1,5 vezes. Só que, quem é homem aí, já vou te dar a dica. Se você quiser ter uma boa noite com a tua esposa na quarta, começa com um bom dia na segunda. Oi, paixão. É assim que funciona. O que é a pornografia e a masturbação? É prazer sem esforço. E agora você estimula. Olha, eu estou falando aqui abertamente, porque como pastor, o que eu atendo de problema de casal casado que tem problema com isso, e agora a qualidade daquela vida sexual daquele casal está derrubada, porque o cara se colocou num processo tão ruim. É muito mais fácil você botar umas imagens em 3 minutos se resolver, do que você ter toda aquela conquista. Mas o que você vai fazendo? Você vai desestabilizando, a emoção toma conta. Olha, Deus é tão perfeito que Ele criou tudo perfeito, com esforço e prazer, mas Satanás vem e distorce tudo que Deus criou. Sabe qual é? Tudo, quando Deus cria, e Ele tem isso, é isso que Gênesis diz, quando Deus cria e fala, muito bom. Aí ele vai para o outro dia, cria mais, muito bom. E agora, diante dessa lei da criação, que era satisfação com o trabalho, que é dopamina, que é a vontade boa de Deus, boa, perfeita e agradável, o
que vem sempre prazer no fim do processo, Satanás vem e distorce. Como? Te dando a ideia do prazer sem trabalho. E agora você quer viver as tuas paixões, tuas epitúmias, e você quer viver elas loucamente, ignorando a vontade e o processo de Deus, se entregando a esses desejos da carne, e Satanás vai conseguindo o que ele consegue, te dar prazer sem viver o princípio do esforço. Por exemplo, uma pessoa me perguntou outro dia, eu nem sei o que responder direito, depois pastor, por que é pecado jogar na loteria? Ora, eu nem sei se é pecado, é um jogo de sorte, a gente sabe, mas uma coisa eu sei, você está querendo um resultado monstro com pouquíssimo esforço. Vai trabalhar, vagabundo, acorda cedo, vai fazer o que você tem que fazer, vai orar, vai dar o seu dízimo. Você quer um caminho, é o que todo mundo quer. Agora você quer se valer das epitúmias da vida para liberações de dopamina imediatas no teu corpo. Nós estamos juntos aqui, não? Só que mal você sabia que as epitúmias a qual você se entregou, as paixões a qual você se entregou, te desestabilizaram. E agora, a pessoa, sabe quando a gente usa o termo dopada? Nossa, ele está dopado, é dopamina, o cara está numa vibe, ou quando o efeito da dopamina vai embora, ele te derruba, e aí vem a depressão, porque você está desestabilizado, você está fora de si, e aí você perde o senso de realidade. NV, sabe qual é a definição de vício científica? Eu te falo. Cientificamente é alteração na descarga das dopaminas. O que é vício? Alteração nas descargas de dopamina. Essa é a definição. Olha que interessante. E agora, aquelas epitúmias que você praticava te escravizaram. Porque a Bíblia é sábia. Aquele a quem você serve, você se torna escravo. E as pessoas vêm dizendo que agora é liberdade. Você faz o que você quiser, teu corpo, com não sei o que, se joga. Agora pergunta para essa pessoa se ela consegue não fazer isso. Não consegue, então você é escrava. Porque liberdade não é você fazer o que você quer a hora que você quer. Liberdade é você falar não quando você quer falar não. E isso as pessoas não conseguem. E agora as epitúmias te escravizaram. Posso te dizer, o Dr. Braz fala que é incrível a quantidade de pacientes que vem consultá-lo com vício em TikTok e em Reels. Como assim? Porque assim, eu sou um bicho do mato, eu não tenho Instagram, então eu não sei muito bem o que é ficar rolando para cima por horas e horas. Mas as pessoas têm vício em redes sociais, e não é só TikTok, é WhatsApp. Sabe por quê? Porque o cara que manda uma mensagem, ele tem uma certa liberação de prazer quando a mensagem dele é respondida. O cara acorda no sábado sem ter o que fazer, e ele começa a mandar para 10 amigos: oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Passou 15 minutos, ninguém respondeu. O cara já começa a entrar em depressão. Oh, meu Deus, eu não tenho amigo, ninguém responde. Plim, pisca o zap, alguém respondeu. É tipo isso. É a mesma coisa quando você posta e não tem like, não tem view, você começa a ficar depressivo. Você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Me esqueceram no mundo. Porque agora há uma resposta e as pessoas estão escravas. Posso dizer uma coisa? Quem é pai e mãe aqui? Posso falar um adendo aqui? Cara, se você entender esse princípio desse equilíbrio, dessa harmonia entre trabalho e recompensa, porque é muito fácil hoje você chegar e falar: né, meu filho tem TDAH, não presta atenção. Não presta atenção nada. É porque você que fica bombando ele de vídeos e games e jogos e estímulos, porque celular, videogame, tudo isso é estímulo, e quando você tira é um horror. Você quer dar videogame? Dá, mas faz ele trabalhar. Mas ele tem 4 anos, lasque-se. Ele vai lavar o copo tudo sujo, deixa. Mas você só vai ganhar um videogame depois que trabalhar. Essa é o princípio celestial divino. Senão você está criando monstrinhos que não sabem encarar um não no futuro. Aleluia.
Primeiro lição, depois game. É isso aí. Agora, por que isso é importante, gente? Porque todas as vezes que a epitúmia ficar agitada dentro de você, a paixão, a loucura, você quer viver aquele prazer. Agora virou uma guerra entre o prazer momentâneo e o prazer que vem de Deus. Ministrei uma palavra recente que se chamava a recompensa adiada. Jesus no Getsemane, podendo viver recompensas, Jesus no deserto, podendo viver recompensas e no Getsemane, mas falando assim, não, eu não quero a recompensa do agora, eu sacrifico o meu agora por conta de uma recompensa futura. Posso dizer uma coisa para vocês? Estou viajando aqui, eu nem sei, Fê, eu venho, falo, vou embora, eu solto as buchas, depois você... O ser humano, ele tem uma capacidade absurda, diferente de qualquer outro ser criado, amém? Na terra. As pessoas dizem assim, mas o cachorrinho é tão lindo. Tem gente que é pai de pet, eu não gosto disso, eu acho feio. É um cachorrinho, ele tem emoção e tal, tem nada, cara. Que nem o Kevin fala, né, Bruno? Conta uma piada pro teu cachorro, vê se ele ri. Dá uma nota de dinheiro. Cachorro cheira o rabo um do outro, faz sexo na frente de todo mundo, então nem aí. Eles não têm, é outra história. Nós temos uma capacidade sobrenatural. E uma das capacidades que nós temos, sabe qual é? Consciência de futuro. A gente consegue agora entender a nossa longevidade. Por isso que acho que o salmista diz, ajuda-me a contar os meus dias, para viver sabiamente. Porque agora você consegue olhar para o futuro e ver o que você vai viver. E o que é o sacrifício? Nada mais, nada menos do que uma troca do hoje por uma recompensa melhor que vai vir amanhã. E se você entender isso, você vai ter um namoro santo, porque você vai ser muito melhor. Você não vai incorrer em tantos problemas, porque você está pensando no teu futuro, amém? Mais ou menos isso. E isso é maravilhoso, porque agora você começa a entender essas trocas e esses prazeres. Quando as epitúmias vêm, começa uma guerra no teu ser e você vai começar a fazer conta dos prazeres do agora e dos prazeres do amanhã. A minha pergunta, já com resposta, na verdade, retórica é: quando que uma pessoa desiste? Quando que uma pessoa cai em pecado? O que fez aquela pessoa se entregar para aquele relacionamento imoral, para aquela prática que não deveria fazer? O que faz uma pessoa cair? Quando ela faz a conta e ela decide que a recompensa do prazer agora vale mais do que a recompensa do futuro. Eu quero uma recompensa aqui, agora, eu estou louco, a epitúmia está gritando, pastor. Ele quer liberação de dopamina. A minha pergunta aqui é, qual que é a recompensa de ser santo? Essa é uma boa pergunta. Porque quem não quer ser santo? Eu quero ser santo pensando aqui. Mas por que eu quero ser santo? E eu estava pensando, especialmente como pastor, é útil ser santo. Porque se eu for santo, eu vou pregar melhor. As pessoas vão vir no meu culto, a igreja vai encher, olha que beleza. Eu vou ter mais unção, mais dons, mais instrumentalidade, mais manifestação, mais resultados. Sabe lá Deus o que é resultado. Quem não quer ser usado poderosamente? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, ser usado pelo Senhor traz uma alegria danada também, uma sensação de prazer. É um negócio que a gente sente. Dificilmente a gente não se sente lá no fundinho feliz quando Deus usa a gente, dificilmente. E às vezes você vai ver, que nem um tio meu que era pastor, ele sempre falava, seja santo e você vai ser mais útil. A gente foi ensinado a gostar e adorar mais os resultados do que o doador dos resultados. E às vezes, quando eu oro ali naquela escadinha antes de subir no altar, eu falo, pô, Deus me usa hoje, que esse culto seja uma bênção. Mas por que mesmo? Porque você quer sair bonito na foto e sair legalzão? Ou porque
Outro motivo. E aí eu penso, caramba, será que a minha oração foi egoísta? Às vezes eu acho que a gente barateia a santidade, dizendo que a recompensa da santidade são coisas como instrumentalidade. E não é errado você dizer que se você for mais santo, você vai ser mais usado. Via de regra eu acho que é até isso mesmo. Mas a Bíblia diz que dons são presentes, porque dom é presente. E se é presente, eu não faço por merecer, foi dado. Quando eu olho para a história, eu tô ministrando em séries agora, de quinta-feira, eu estou na 19ª ministração sobre Jacó, na história dele. Eu olho para Jacó, o que Jacó fez para merecer ser o carregador do legado? Nada, fez nada. Aliás, ele fez o contrário, que ele enganou, aprontou. Mas antes dele nascer, Deus já tinha falado, vai ser você. Você pode fazer o que você quiser, eu já falei que vai ser você, acabou. Você não precisa fazer muita coisa. Ele já era, ele não fez nada para ser merecedor. Você não é usado por Deus por merecimento. E é assustador quando você pensa, de alguma forma, que santidade não precisa necessariamente andar junto com instrumentalidade. Pô, então posso pecar? Boa sorte com você, mas olha para Balaão, contratado para... Olha para Salomão, olha para Sansão, os caras tudo enroscado. Eu estou falando sobre Jacó, José e os 10 irmãos. Meu irmão, sabe quem eram os 10 irmãos? Os patriarcas, os líderes das tribos de Israel, a nação santa separada. Um ficou com a mulher do pai, feio. O outro transou com a nora, que se fez de prostituta. 2, 3 fizeram um genocídio, mataram 600 em Siquém, a sangue frio. Os 10 maltrataram, venderam o irmão por dinheiro. Você fala, caraca, nós estamos bem de patriarca, hein? E esses são os caras que são os líderes da nação santa. Parabéns. Não é por merecimento, Deus fez. E se Deus usou uma mula, como é que você vai ficar se sentindo algo ou alguém que Deus te usou? Deus usa quem Ele quer. O que eu quero te dizer é que sua utilidade não é um termômetro da tua condição espiritual. Então santidade, ela não vai promover necessariamente instrumentalidade. Não conte com isso como um benefício. Para que ser santo? Para eu ser mais instrumento. Não cola. Segundo, para que eu vou ser santo então? Para receber bênçãos de Deus, quem não quer? Maravilha. Pois é, não está errado, não vou mentir. É uma boa recompensa também. Deuteronômio 28, fatídico capítulo de bênçãos e maldições. Obedece, vai dar muito bom. Desobedece, vai dar ruim. Então, vale a pena obedecer? Vale. É muita bênção. Só que isso também não é um termômetro para você medir que a recompensa da santidade é essa. Porque se você for ver, teve muita gente boa, pura e obediente e que só se lascou, irmão. Jeremias, 40 anos de ministério, nem casar direito, teve que andar, deixar a mulher dele falando para servir ao Senhor. Metade desse ministério foi preso num calabouço, sofreu um bocado. João Batista, cabeça numa bandeja. Vale a pena ser obediente? Vale a pena fazer tudo isso? Então, nessa também não seria a melhor resposta de que você quer como resultado e recompensa da obediência e da santidade as bênçãos de Deus? Sabe por quê? Vou te dizer. Porque essas recompensas, elas são externas. Elas são externas, são produzidas. E recompensa externa é boa. Porque eu gosto de me recompensar externamente. Quando você faz um bom negócio, você fala, cara, acho que eu vou me dar um presente, cara. Acho que eu mereço. Ou quando você chega do culto, domingo, né, Fê? Você chega, depois do trabalho, você tira o tênis assim no sofá, põe um bowl de açaí desse tamanho, que eu tenho um fornecedor de açaí na igreja, ele me leva açaí, chega, cara, tem um monte no meu freezer lá. E aí eu ponho um bowlzão de açaí e falo, caraca, eu mereço, trabalhei hoje,
Você se recompensa. Isso que em inglês eles falam de self-indulgence. Tipo, você se auto-presenteia. As recompensas externas são boas. Por exemplo, você ganha 5 mil reais. Um cara te chama e fala, vem trabalhar comigo, eu te dou 10. Você fala, muito bom. Um salário é uma boa recompensa externa. Um tapa nas costas, uma palavra. Essas coisas são boas, elas se sustentam. Mas essas recompensas externas, que são bênçãos, que é riqueza do Senhor, um carro melhor, uma casa melhor, umas coisas, dinheiro no bolso, tudo isso, elas são externas e elas são boas, mas elas não são suficientes. Uma das experiências interessantes que eu vi, o cara fazia uma experiência, e ele punha várias crianças desenhando. E aí ele vinha e recompensava as crianças com uma estrelinha, que eu amava ganhar estrelinha, quando era criança. E as crianças gostavam, aí eles falaram, para de dar estrelinha. A maioria das crianças desistiu de desenhar, porque agora eles não tinham mais recompensa, não tinha ninguém falando, olha que bonito, que legal, não tinha mais isso, deixa elas lá. A maioria levantou e foi embora, algumas ficaram. As que eram recompensadas e que gostavam da recompensa externa, ficaram desestimuladas, desisto. Mas as que tinham uma vontade dentro delas, elas iam até o fim. Porque tem uma recompensa que é gerada aqui, que é diferente de algo acessório que pode ser trazido na tua vida. Por exemplo, imagina que a gente vai correr, e aí a gente fala, vamos correr 18 km, nem sei se eu consigo. Mas vamos supor que chutei alto porque acho que você consegue. Aí a gente correu 20 km, nós estamos mortos. Você fala, não aguento mais, Marcinho. Estou morto, estou morta. Não aguento, estou desmaiando. Eu falo, tudo bem, Che, é que a Duda foi picada por uma cobra e está aqui o antídoto. Se você não for lá, ela vai morrer. Ela só está a 7 km para frente. Meu irmão, acabou. Você recebeu um estímulo ali que foi maior que tudo, porque agora você está ali, você trabalha dentro de você um estímulo monstro. Quem já ouviu falar de um cara chamado David Goggins? Ninguém. Alguns, obrigado. Esse cara é muito bom. Ele é um cara que ele é muito atlético. Ele foi o único cara a passar nos 3 testes do SEALs, Navy americana, da Marinha e do Rangers, que é o exército. São testes dificílimos. O teste dos SEALs, o Santos gosta muito desse negócio de SEALs e tal. O teste dos SEALs tem um teste que chama Hell Week, chama Semana Infernal. Nessa Hell Week, que é a Semana do Inferno, os caras são expostos a provações gravíssimas, assim, dificílimas. Em 5 dias, os caras dormem 4 horas só. 1 hora por noite, e 20 horas por dia eles são submetidos a exercícios físicos. Eles são obrigados a ficar à madrugada com um tronco dentro do mar, gelado, assim, com fome, privado de sono, de comida, com exercício. Olha, 95% repete. O Goggins passou 3 vezes no Hell Week, é o único cara que conseguiu isso. O recorde dele é 2.047 barras, que você consegue 3. É esse o nível do cara. Ele faz aquelas corridas de 130 quilômetros e tal. Aí o cara foi perguntar para ele fala, como é que você consegue? Ele fala o seguinte, que quando você diz assim para si mesmo, morri, estou cansada, não quero mais, você correu só 50% da tua capacidade física. O teu corpo literalmente aguenta mais a metade do que você correu. E aí, como é que você consegue? A resposta dele é muito emblemática. Ele fala assim, eu simplesmente rejeito todo tipo de recompensa externa. Eu só trabalho com aqui, ó. Com aqui, ó. E agora, você está lá na guerra das epitúmias versus a santidade. E como é que vai ser? Acontece que Satanás, meu irmão, ele é mestre, ele é o príncipe desse mundo, e ninguém sabe melhor do que ele como te apresentar exatamente o que você quer. Ele não te conhece bem, ele te conhece muito bem.
Ele não conhece você, ele conhece você, teu pai, teu avô, teu bisavô, teu tataravô e todas as gerações antes de você. Tudo que os demônios familiares se apresentaram para a tua história e para a tua vida, ele conhece. E ele sabe como apresentar as melhores ofertas de prazer momentâneo. Entenda que prazer momentâneo não é só droga, sexo, pornografia e videogame. É um escape, é uma saída, é um posicionamento de se esconder, de não falar, de não aparecer, de omitir, de se fechar. Ele sabe tudo. O príncipe desse mundo tem as ofertas desse mundo. Por que eu estou falando isso? Como que você acha que ele tentou Jesus no deserto? Satanás, ele não é nada assim tão inteligente assim também. O problema é que ele te conhece, mas você não conhece ele também. Você já viu aquele filme O Predador? Que o bicho era invisível. Como é que você tem um inimigo que te conhece e te vê absurdamente, e você nem vê ele, você consegue? Pensa a vantagem que ele está. Mas ele não é tão inteligente, porque desde o dia 1, ele sempre vai te provar, ou no teu ser, ou para você ter, ou para você sentir. Foi assim com a Eva, foi assim com todo mundo que passou, com Davi, com Moisés, com Gideão, com todo mundo. É a tentação de ser, de ter e de sentir. Olha que loucura. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, na NVI diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós não estamos falando para você não amar as pessoas do mundo, amém? Mas é o sistema de valores desse mundo, amém? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O que é a cobiça da carne? Sentir. Preciso sentir prazeres. O que é a cobiça dos olhos? Ter. E o que é a ostentação de bens? Ser, aparecer, status. Essas coisas não provêm do Pai. Então quando ele foi provar Jesus, se você lembrar comigo, primeira coisa que ele provou, está aqui, ó, está com fome? Transforma pedra em pão. Se você está com fome, você precisa sentir, você precisa se saciar, você precisa se satisfazer. Nem só de pão viverá o homem. Então é o seguinte, vamos aqui em cima do monte. Eu te apresento os reinos dessa terra. Olha que beleza, tudo que você quiser. Esse é o ter. E o ser? Vamos aqui, ó, no pináculo, se joga. Perceba que é muito sutil, porque ele prova a identidade de Jesus. Se és o Filho de Deus, se joga daqui, ele vai te pegar. Se é o Filho, ele vai te... Porque quem não tem a identidade de filho afirmada, começa a querer se afirmar com um monte de coisa. Nego se esfola para andar com um carro que nem pode pagar. O cara não paga um curso para ele se aprimorar, mas anda com tênis de 800 conto. Meu Deus, como que pode? Tem problema você ter tênis de 800 conto. Se você pagou o curso, está tudo em dia. Mas as pessoas trocam valores, elas precisam aparecer. E agora, Satanás vai oferecendo essas coisas. Jesus podia ter vivido cada um desses prazeres ali. Porque toda experiência onde o prazer é buscado, desprezando esse princípio de Deus, a identidade vai sendo distorcida. E isso é muito interessante. Satanás quer distorcer a tua identidade, e os prazeres das epitúmias, eles vão te distorcendo da tua identidade de um verdadeiro filho e filha. Cara, é muito louco. Todo mundo que se jogou na epitúmia e que atendeu o desejo do momento, viveu uma consequência desastrosa. Adão comeu o fruto, ficou com medo, que se desdobra sempre em ansiedade, que é um mal desse tempo. Caim, epitúmia, raiva, vou esganar você aqui agora. Viveu culpa, viveu solidão. Cara, não tem nada mais pesado do que a solidão. E Caim foi condenado à solidão. Você vai ser um errante solitário. Mas isso é muito pesado para mim. Pois é, mas é o que você vai ser.
quando você é condenado à prisão, você se isola da sociedade. E se você comete um crime dentro da prisão, você vai para a solitária, que é pior ainda. Não tem punição pior do que o isolamento social. E muitos, Satanás tem isolado socialmente, jogado num quarto escuro. O preço de você ferir e se jogar para a paixão da epitúmia pode ser pesado. Pergunta para Judas. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, do fundo do meu coração, cuidado. Se você tem até 20 e poucos anos, a tua missão de vida é não fazer nenhuma besteira que você vai se arrepender pro resto da vida. Não me entra num vício, não experimenta a droga, não faz um filho, não faz nada que vai comprometer o resto da tua vida. Porque quando você fere os princípios de Deus, você precisa ferir primeiro a tua consciência. E algumas pessoas ferem a consciência e nunca mais conseguem se recuperar. Esse é o caso de Judas. Davi se entregou para a epitúmia da Batseba. Nossa, o cara que não é crente ouve essa frase e fala: que é isso? A epitúmia da Batseba. Mas nós entendemos, porque Deus deu para nós o privilégio. O que ele viveu? Uma tristeza absurda, porque é sempre assim. A dopamina do prazer imediato te desestabiliza e te tira a sensação. Agora, o prazer nunca vai ser encontrado fora da presença de Deus. Por isso que a depressão é um mal tão grande nesse século, porque você vive, mas não consegue ter plenitude. E qualquer psiquiatra e psicólogo vai te dizer a seguinte verdade, se você quiser saber: todo processo de cura da tua alma implica em não deixar e permitir que os sentimentos te dominem. Todo processo. A epitúmia não pode te dominar. A santidade tem que vencer. Agora olha que louco. Agora olha, Deus vai te provar. Por quê? Porque você precisa aprender a resistir às epitúmias. Viver dentro de uma bolha é fácil. Difícil é estar no mundo. João 17, pai, os caras vão ficar no mundo, mas eles não são do mundo. Como é que faz? Deixa comigo, filho. Tem um espírito aí, nós vamos resolver isso aí. Os caras vão ficar no mundo, mas eles não vão ficar dentro da bolha. Eles estão expostos às maldades do mundo. Então Deus vai provar agora o quanto que você resiste. Olha que louco isso daqui, Fê. O cara fez um teste arcaico, anos 40, 50. Depois tem um nome lá e eu dou depois, para quem quiser. O cara fez o teste, ele pegou um balde, encheu até o meio de água, é meio forte assim, mas ele põe um ratinho dentro da água. E ainda que um ratinho convencional, saiba nadar, o ratinho ele ficava ali esperneando num balde de vidro, ele não tinha saída, por 15 a 20 minutos, e ele morria, afogado, cansado. Aí ele punha outro, mesma coisa, de 15 a 20 minutos. Era o quanto um ratinho conseguia viver esperneando bravamente dentro do balde. Só que ele começou a fazer o teste, e ele punha um ratinho, e quando ele percebia que o ratinho estava esmorecendo, ele tirava o ratinho, secava o ratinho, alimentava o ratinho, punha ele para dormir. No dia seguinte ele punha de novo o ratinho. Agora o ratinho não durava 15 minutos, ele durava 60 minutos. Quando ele percebia que o ratinho estava para esmorecer, ele tirava o ratinho, secava, alimentava, dormia, descansava o ratinho e punha de novo. Agora ele não durava mais 60 minutos, ele durava 12 horas. Quando ele via que o ratinho ia esmorecer, ele tirava o ratinho, secava, alimentava, descansava, dormia, punha de novo, até os ratinhos aguentarem 60 horas dentro da água. Por que eu estou te dizendo isso e por que isso é relevante? Os ratinhos acreditavam e tinham fé e esperança de que uma hora alguém ia retirar eles daquela situação. Isso se chama esperança. E isso é o que a fé tem poder de fazer no teu coração, te dá esperança para você resistir quando as provações vierem ao teu redor. Deus nunca vai te deixar na mão, nunca vai te deixar na mão.
Aleluia. Deixa eu ir para o fim aqui. Olha o que 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, que está ali, e depois 7 a 8 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não desconhecem, eles não têm fé, eles não têm esperança. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. O que você precisa saber nessa noite, é que quando você escolhe a epitúmia, a paixão, você precisa saber que você está rejeitando a Deus. O que você perde quando você escolhe a epitúmia, nada mais é, não as bênçãos, não a instrumentalidade, mas a própria comunhão pessoal com Deus. Então eu volto à frase que eu comecei esse culto, porque ele se chama: sede santos porque eu sou santo. Significa que a única forma de você permanecer na presença de Deus é através da condição de santidade. O seu maior prejuízo, quando você sucumbe, a sua falta de santidade não vai te privar de ser usado. Meu irmão, nós pastores já chegamos a ver cada coisa horrenda de pessoas sendo usadas com o microfone na mão, mas com uma vida esquisitaça atrás. A falta de santidade não vai te privar de ser usado, mas ela vai te privar da intimidade. Ela vai te privar da comunhão, do colo e do contato com o Senhor. Deixa eu te dizer, você não precisa performar para ser bem visto, bem aceito ou realizado. Jesus não tinha feito um milagre, não tinha feito nada, mas no batismo ele ganhou: esse é o meu filho amado, eu tenho para... Fez nada, mas não fez nada, pregou, não ressuscitou, não fez nada, mas eu amo. Ou você precisa que o teu filho realize algo para você amar ele? Você não precisa performar. Jesus te ama, Ele quer só comunhão com você. E o melhor é que Jesus, na condição de homem perfeito, que não tinha nada com Satanás, tinha nada com o príncipe desse mundo, Ele morreu, viveu, Ele foi sujeito às mesmas provações de todo homem, mas Ele morreu sem pecado. E agora, já que a lei não fez o que tinha que fazer, nós temos a graça. E Hebreus 13, 12 diz assim: assim como Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue, Ele veio para me santificar e te santificar. Pô, mas esses copos são todos iguais, mas esse tem o sangue de Jesus, separado, é santo. Você é santo se você tem o sangue de Jesus. Para de se achar pecador, para de se achar... Eu sei que isso vai contra a humildade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Paulo chama o povo, aqueles que têm o sangue de Jesus, de santos, porque estão separados para servir ao Senhor. Se você se deu ao trabalho de sair da tua casa para vir numa sexta-feira à noite de trânsito e chuva, é porque você quer ser santo, é porque você quer ser separado, é porque você quer ser santificado. E agora, bênçãos, riqueza, prosperidade, instrumentalidade é tudo um subproduto da intimidade com o Senhor. E é isso que Ele vai fazer na tua vida, se você simplesmente começar a escolher a presença e a santidade do Senhor, ao invés das epitúmias das paixões desse mundo. Amém? Aplauda o Senhor aí bem alto. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Feche teus olhos. A banda pode vir aqui. Vamos encerrar com uma adoração. Ah, Deus te trouxe aqui, meu irmão, porque agora nesse cage de UFC, de um lado a santidade do Senhor, você vai ser provado como nunca. Eu quero te dizer que não há aprovação que venha do Senhor, porque Deus, Ele não faz isso no sentido pejorativo da prova,
mas não tem uma que Ele não possa te dar um escape e uma saída. Não tem uma que quando você sente que você está morrendo dentro do baldinho, Ele não te tira, não te seca, não te alimenta, não te descansa e te diz: filho, nós estamos preparados para a próxima prova. Há provas nas nossas vidas que a gente às vezes fala: Deus, como assim? Por que isso? Ele está te apresentando opções. Pode ficar com seus olhos fechados. O fato de Satanás estar no mundo não desqualifica a grandeza, a soberania, a pureza e o poder do Senhor, de forma nenhuma. A grande virtude do teu relacionamento com o Senhor está justamente no fato de que você poderia escolher as epitúmias, mas você escolheu a santidade. Vem Espírito Santo agora, e nesses minutos finais aqui, começa a trazer luz a pecados, a paixões que estão fervendo dentro do nosso coração. Começa, Pai, agora a apontar quais elas são para os teus filhos e filhas. Muitos deles sabem muito bem, porque agora, Pai, elas estarão diante de nós, assim como diante de nós está a tua presença agora, e aqui, nesse lugar de santidade e de sanidade, nesse lugar estéril de pecado, de maldade, onde a tua glória paira, nós vamos fazer a nossa opção, a nossa escolha, o nosso voto. Enquanto estivermos aqui adorando e as nossas vozes subirem aos céus, elas subirão com a nossa opção, elas subirão com a nossa escolha. Essa é uma ótima noite para você renovar votos com o teu Deus, para você colocar de lado algumas das paixões. Talvez essa seja uma excelente noite para você eliminar contatos da tua agenda. Talvez seja uma excelente noite para você sair de alguns grupos. Essa é a noite em que diante de você estão as paixões e a santidade, epitúmias, desejos versus a presença do Senhor. Aleluia!